Neste episódio, o reconhecido treinador de cães Fernando Rodrigues tem um grande desafio pela frente. Desta vez não vai treinar um cão, mas sim um gato. Um gato? Pois é, um gato. Chama-se Nestum e foi um dos vencedores do passatempo Conto Contigo. O Nestum pertence à raça Bosques da Noruega. Dóceis e tolerantes, os gatos Bosques da Noruega gostam de carinho e mimo. São bons trepadores e adoram mostrar a sua supremacia. Têm uma inteligência e curiosidade fora do comum. Seguem furtivamente os donos, investigam as suas atividades com o maior interesse. Let's. Fuß. Aventureiro e brincalhão, este gato é um dos animais de estimação de Diana Gomes. Tem 1 ano e está com a dona desde os 3 meses. O primeiro dia, muito arisco, não é? Escondia-se debaixo da cama, num cantinho, de vez em quando vinha espreitar, mas a gente mal tentava algum contacto físico, ele rapidamente se punha a andar, mas rapidamente começou a pedir miminhos. É muito mimado. Faz várias chamadas de atenção. Chega ao ponto de morder e arranhar a dona. Depois, é claro, acontecem também os acidentes com as unhinhas dele. Se bem que ele até é mais ou menos cuidadoso, só não é muito cuidadoso quando decide morder. Sobe para o mobiliário ao qual Diana não quer que o gato tenha acesso. Neste para o chão e ele começa logo a mudar de feição. Em vez de ter este arzinho mimoso, começa a fazer um arzinho de zangado, se me cerra os olhinhos e depois parece que está a reclamar e que faz assim um... Para além disso, sempre que Diana abre a porta, o gato tenta sair para o exterior da casa. Será que Fernando Rodrigues vai ter mão neste gato? Bem, ele, para pedir atenção, gosta de morder e arranhar as mãos. Quando isso não resulta ou eu repreendo e ele tem que fugir, imediatamente começa a atrapar móveis e a tentar tirar algumas coisas ao chão, a arranhar algumas coisas que estão na parede. Tem um aquário um pouco mais pequeno que este, que é mais frágil, e ele atira-se ao vidro do aquário. E agora também mais recentemente percebeu que gosta de passear no patamar do prédio, então também se senta a miar à porta ou atira-se às chaves para pedir para ir à rua. Então, basicamente, estamos a falar de situações mais com pequenas chamadas de atenção, propriamente às vezes mau comportamento. Exato. Ao contrário dos cães, os gatos não têm muita apetência por hierarquias. Ao contrário de um cão, os gatos não são animais que respeitam uma hierarquia. Enquanto que um cão poderá ter ou não um soberano naquele meio com convive, o gato é um animal muito mais isolado, muito mais independente, que obedecerá aos seus próprios instintos. Os gatos vão precisamente no sentido contrário. Pronto, são animais que gostam de fazer o que eles querem, quando eles querem e como eles querem. São animais mais independentes. Consigo ter muito mais admiração por um gato porque é um animal muito mais independente e conseguiria, se calhar, sobreviver de uma forma muito mais facilitada na natureza do que um cão. Quando estamos a tentar educar um gato, ou as coisas são como eles querem, basicamente, ou será muito difícil conseguirmos colocar uma educação mais própria. Brinquedos e snacks poderão ser bons auxiliares na educação e treino dos gatos. Nós temos que ter um pouco mais de sensibilidade de conseguir distinguir qual a melhor forma de conseguirmos chegar à atenção de um gato. Com a utilização do brinquedo, pronto, pelo que eu já vi, ele tem alguns brinquedos preferidos aqui dentro de casa, aqueles bonequinhos que nós já ouvimos interagir há pouco. A utilização de um snack, pronto, que seja mais apetitoso, e quando nós efetuamos, por exemplo, uma chamada, quando estamos a dar uma recompensa, é importante que eles tenham esse prazer em nos obedecer. Não existindo regras nem limites impostos pela dona, é natural que o gato tenha este tipo de comportamentos. Aliado a este fator está a pouca maturidade do animal. Não nos podemos esquecer que os bosques da Noruega têm um amadurecimento lento. Vamos falar um bocadinho das tais chamadas de atenção que o seu gato faz. É normal que numa idade tão precoce que eles tenham, por vezes, algum tipo de comportamentos mais desviantes, ou seja, de tentarem, de alguma forma, captar mais a nossa atenção. O treinador vai começar por dar algumas dicas para resolver o problema das chamadas de atenção. Quando ele, por vezes, tenta morder ou chega mesmo a morder, às vezes com alguma intensidade,
quando ele sobe para cima dos móveis ou vos começa a tentar roubar objetos aqui em casa, provavelmente numas primeiras situações que ele efetuou esse tipo de movimentos ou esse tipo de atitudes, a sua reação foi ir tentar logo agarrá-lo ou falar com ele. E ele, de alguma forma, entendeu que, tendo esse tipo de comportamentos, irá ter a sua atenção. Nesta fase, se calhar, o mais indicado seria tentar, por vezes será difícil, mas ignorar ao máximo o comportamento dele. Evitar contacto visual, que era tudo o que eu não fazia, não é? Também evitar repreender verbalmente e ignorar, basicamente, os disparates, que é tudo o que normalmente eu não faria. Em casa de Diana, o gato trepa aquilo que pode, um comportamento que irrita Diana. Quando nós estamos, de alguma forma, a tentar corrigir um comportamento menos próprio de um gato, o mais importante é que ele não faça uma associação negativa connosco. Ou seja, o mais importante é que ele não personalize a repreensão ou castigo ou coisa menos boa que ele irá ter. Fernando sugere à dona que passe a colocar papel de alumínio em cima do mobiliário em que não quer que o gato esteja. Uma das coisas que poderá fazer, sem que ele veja que é a Diana que está a fazer isso, é colocar, por exemplo, este tipo de material numa primeira fase, então, por cima dos aquários ou por cima da televisão. Isto é o que vulgarmente nós chamamos de papel de alumínio. Além de ser frio para o contacto das almofadas planetárias que eles têm, faz este barulho. E isto é desagradável para um gato. A partir do momento que ele associa essa sensação negativa com o pular por cima de um destes objetos, a Diana pode a pouco e pouco ir começando a retirar o papel de alumínio das zonas e ver como é que ele reage a isso. Relativamente ao acesso aos aquários ou objetos que a Diana não pretende que isso aconteça, se calhar começarmos a colocar algum tipo de papel de alumínio ou algo que seja de alguma forma desagradável para que ele ande por cima, para que ele comece a fazer uma associação negativa ao estar naqueles móveis ou naqueles objetos. Diana, vamos tentar simular aqui uma pequena brincadeira com o seu gato, na tentativa de começar a educar, se calhar, de uma forma mais intensa, por exemplo, relativamente à chamada. Fernando ensina agora à Diana os timings de recompensa corretos, sejam como palavras, festas ou com a ajuda de snacks. Nestum. Faça festas. Abana outra vez a caixa. Abra. E dê-lhe um pedaço ou dois. Já estás a lamber os bigodes? Estás a lamber os bigodes? Relativamente ao problema mais recente, que é ele tirar-se às chaves para pedir para ir para o corredor ou ficar a miar à porta para eu lhe abrir a porta para ele sair para a rua, também ignoro. Esta será a fase onde a Diana deverá, de facto, começar a entrar em evitação com alguns dos comportamentos com os quais não concorda que o seu gato faça. Quando ele começar a fazer esses pedidos de chamadas de atenção, relativamente, por exemplo, com esse objeto com as chaves, pura e simplesmente tente ignorar, vir de costas, não estabeleça sequer contacto visual com ele, não ralhe, porque qualquer um destes pormenores que possa fazer está a dar o que ele quer. O Nestum ganha o hábito de sair de casa sem autorização, uma curiosidade que é característica nos gatos. Como é que eu tento evitar que ele fuja para o patamar enquanto eu estou a entrar com compras ou qualquer coisa? Pronto, será preciso estabelecer um limite na cabeça dele, ou seja, aquela linha divisória da porta para o seu hall de entrada ou para o seu corredor, deverá ser condicionado o acesso por parte da dona. Como é que, por exemplo, poderá fazer isso? Colocar uma trela e poderá fazer pequenos exercícios, pronto, com a trela ao seu lado, cada vez que abre a porta e ele tentar sair, segurá-lo com a trela, mas sem falar nada, sem estabelecer contacto visual, para que ele, de alguma forma, sinta que há qualquer coisa que o impede de passar daquela linha para lá de fora. Tendo já explorado os locais perto da porta da dona, é natural que a sua curiosidade o faça querer conhecer outras zonas para lá do seu meio ambiente. Quando ele entender essa parte, pronto, isto terá que ser feito sempre de uma forma muito gradual, sempre com muita calma, 2, 3 vezes por dia, para que ele tenha uma evolução quase de grau a degrau. Quando ele entender o respeitar o abrir da porta com a saída,
e então começaram-lhe a dar autorização, também com a ajuda da trela, a que ele saia, mas com a sua voz. Tipo, dar-lhe o comando sai, ou vai, ou qualquer coisa do género, mas só após ele começar a respeitar a tal saída, a tal abertura de porta. Quando ele respeitar isso, estiver mais calmo, então a Diana começa a dar a permissão para que ele saia, mas sempre após a sua voz, nunca antes disso. Com a ajuda de uma trela, Diana consegue evitar que o gato saia de casa sem a sua autorização. A dona deverá recompensar o gato sempre que ele respeite a sua saída de casa. Ele é muito curioso e então assim, se realmente funcionar nessa lógica dele associar as coisas, vai ser mais fácil. Diana ficou com uma mão cheia de dicas para poder educar o seu gato. Um trabalho que requer tempo e paciência. Tenho todos os incentivos para ter tempo e paciência para testar tudo o que o Fernando me explicou hoje. Bem diferente de treinar cães. Enquanto com um cão, por exemplo, nós, se calhar, numa questão de minutos ou de horas, conseguimos educá-lo a sentar com a nossa ordem, um gato que, se calhar, isso poderá levar algumas semanas, e é se o gato quiser fazer isso. Fernando superou o desafio. É muito fácil conseguir lidar e brincar com ele, chamar-lhe a atenção, e nesse sentido, pronto, foi de facto uma experiência bastante positiva. É uma pessoa bem disposta, que lida com bastante tranquilidade e explica com muita clareza. E o Nestum me pareceu gostar bastante dele, portanto ele consegue conciliar tanto o caráter do dono como o caráter do animal. Diana promete que vai continuar a aplicar os ensinamentos. Não. Obviamente que isto são coisas que irão demorar sempre o seu tempo, são situações que terão que haver algumas alterações comportamentais, principalmente por parte da dona. É importante ter em mente que não há mimos em excesso, poderão haver por vezes mimos dados de uma forma errada. E quando nós mimamos erradamente, às vezes a consequência não serão as melhores. Mas pelo que nós já vimos, o seu camarada felino que tem aqui em casa é de fácil acesso e não apresentará a partir de grandes dificuldades nas suas alterações comportamentais que deverá ter com ele. Trabalho e paciência. Exato. Ok. E alguma sensibilidade que será o mais importante para lidar com ele. Ok. Diana já pode começar a entender melhor os comportamentos e atitudes do seu gato. Por agora, é tempo de recompensa para a estrela. A chamada é talvez o comando verbal que deverá ter mais importância na relação com o seu cão. Deverá ser aquele comando que mais recompensa deverá receber, seja a nível de festas, de voz e com a contribuição de alguns snacks alimentares. É importante não cometer os erros de quando chama o seu cão, repreendê-lo quando ele chega ao pé de si ou prendê-lo imediatamente após o momento da chegada perto do dono. Quando eu chamo o meu cão, deverei utilizar um comando sempre igual e nunca várias palavras, para que ele a pouco e pouco, cada vez mais se habitue àquela voz de comando enquanto chamada. Neste momento vou chamar o meu cão para perto de mim e utilizar as festas então com a voz e o snack, que neste caso será uma dupla função. Será uma extra recompensa para o meu cão, ou seja, ele vai fazer uma associação positiva à minha chamada e irá contribuir também para a sua melhor higiene oral. Aqui, recompensa então com festas e voz, linda, e então aparece o snack.